Brasil! Eu sou Bebel Ambrosi, esse é o Pet é Quem Pode, o seu podcast de estimação. Sejam muito bem-vindos. A partir de uma história de perdas, mudança de lar, um vínculo muito intenso, surgiu um amor incondicional. Uma conexão sincera, uma parceria inexplicável. Mas, com isso, surgiu também muitos latidos, muito choro e um sofrimento, principalmente quando a tutora não está por perto. Quem nunca se identificou com isso? Hoje a gente vai falar sobre a ansiedade de separação dos pets. Algo muito recorrente, principalmente com o advento da pandemia, a gente viu que isso vem crescendo. Por que acontece? O que pode ser feito para atenuar esse sofrimento, que não é só do cão, mas é da família toda? O que a gente pode fazer para resolver essa questão? Bom, antes da gente aprofundar nesse assunto e apresentar os meus convidados para vocês, eu vou pedir para quem chegou aqui no nosso canal e ainda não está inscrito, vamos embora, hein, gente? Hora de se inscrever para ficar por dentro de tudo que acontece nesse universo que não para de crescer, que é o universo pet. Aproveita para curtir esse vídeo, faz seus comentários, compartilha, passa adiante. A gente tem muito conteúdo, muitos programas que a gente fala sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida dos animais. A gente fala de comportamento e muita coisa legal. Aproveita também para seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram e no TikTok, @PetEquemPode, tudo juntinho. Bom, tá na hora de tomar um chazinho? Vamos tomar um chazinho antes da gente começar aqui? A Mate trouxe pra gente, a nossa parceira dessa temporada, uma caixa recheada de mates, assim, de vários sabores. Você pode tomar gelado, você pode tomar quente, entendeu? Aí a gente senta aqui na mesa com os nossos convidados, cada um com sua xicarazinha, com o seu café. Fica até mais aconchegante, não fica? Então, a Mate, ó, chega junto com a gente. Uma delícia, a gente só tem a agradecer essa parceria. Também não posso deixar de falar dos nossos amigos, parceiros do Memo Crematório Pet. Eles que fazem uma homenagem para os nossos bichinhos que viraram estrelinha. Sabe assim, um conceito diferenciado de despedida? Pois é, eles fazem com muito amor. E, assim, ressignifica a morte. Incrível, né? É isso. Bom, vamos lá. A gente tem muita coisa para falar, um assunto super necessário, importante. E está na hora de eu apresentar os meus convidados. Eu quero dar boas-vindas a Carol Dias. Ela tem uma história, gente, tocante, linda, linda. Ela com o Romeu. O Romeu, ele mudou, em menos de 2 anos, ele mudou de lar. E ele chegou na vida da Carol no momento em que a Carol também estava passando por um luto, porque ela tinha tido uma perda na vida dela. Então, os dois, eles se encontraram, foi um amor mútuo, uma conexão muito forte, emocional, os dois se deram as mãos, foi a coisa mais linda que aconteceu. Mas também, junto disso, veio essa questão do sofrimento, desse vínculo ser tão forte. Quando a Carol se ausenta, há um sofrimento muito grande do Romeu. E aí, desde então, a Carol passa por desafios para tentar fazer, até atenuar, né, tudo isso, tentar poder lidar com isso da melhor forma possível e trazer o melhor da qualidade de vida para ele e para ela, né? A Carol vai dividir sua história aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. Bom, e aí, obviamente, vocês sabem que a gente não deixa barato, né? Quando a gente trata de um assunto, a gente traz aqui embasamento técnico, a gente traz conhecimento, informação. Afinal de contas, o podcast Pet é Quem Pode é isso, né? A gente leva o melhor para vocês. A gente trouxe aqui um especialista, um comportamentalista animal, para falar sobre a ansiedade de separação. O Oscar Garrigue, que já é parceiro nosso, já esteve aqui com a gente em outra ocasião, e ele vai falar com a gente sobre as causas da ansiedade de separação. Por que acontece? O que pode ser feito? O tipo de manejo? O que a gente pode, assim, ajeitar na rotina do pet, né? Para a gente poder resolver essa questão, que é tão latente, tão presente e traz tanto sofrimento para todo mundo, né? Então, Oscar, obrigado por ter aceitado também o nosso convite. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez para poder agregar e vamos somar, né? Porque é um caso que realmente está afetando muitas famílias, principalmente depois da pandemia, não só da Carol, mas para a gente conseguir estabelecer o que é, explicar e mostrar como as famílias realmente podem ser ajudadas. Exatamente. Tudo tem jeito, né, minha gente? Então, eu acho que é o momento, como eu sempre falo, vamos nos dar as mãos, fazer essa correntinha de conhecimento, de informação e tentar ajudar, né, quem precisa.
Bom, vamos entender o que é ansiedade de separação? Basicamente, se a gente for falar de uma forma muito resumida, o cão não se basta. Então, é aquele cão que ele tem que estar com alguém o tempo todo. Pode ser uma pessoa que ele não conhece, mas ele tem que ter alguém próximo dele. Se ele entende que essa pessoa que não tem ninguém, na verdade, perto dele, ele entra em desespero. E cada um reage de uma forma. Vão ter cães que vão latir, como é o caso que a gente vai tratar aqui. Tem cães que chegam a destruir a casa inteira, até porque eles têm uma associação. Depois eu posso explicar que quando ele destrói as coisas, alguém vai aparecer e é uma forma também dele canalizar a energia dele em algum objeto, enfim, um móvel. Tem cães que chegam a se automutilar, então começam a se morder. Tem cães que se machucam também de tanto arranhar a porta, buscando fuga, buscando alguém. E tem aqueles cães também que são silenciosos, eles não fazem nada. E esses aí são os casos mais difíceis até para a gente diagnosticar, porque as famílias nunca relatam, mas a gente percebe que tem coisas incomuns. É aquele cão que muitas vezes não come, não bebe, não faz nenhuma atividade, ele fica parado o dia todo esperando a pessoa chegar. Mas os casos mais clássicos são aqueles cães que latem, fazem escândalo, porque o vizinho reclama, o condomínio, enfim. Então, a gente acaba tendo mais noção disso. Mas, de forma muito resumida, o cão não se basta. Ele entende que tem que ter alguém perto para gerar recursos, segurança, abrigo, carinho, comida. Então, ele acaba entrando numa crise, né, bem latente, aguda, sempre que ele está sozinho e sem ninguém por perto. É uma dependência emocional, né? De tudo, dependência física, emocional. Então, ele precisa de uma pessoa perto dele. É, incrível. E por que será que a pandemia foi... A gente começou a falar disso a partir da pandemia. Por que será? Porque a gente acabou ficando mais próximo, né? A família ficou mais próximo da família, o pai com a mãe, os filhos, enfim. E os cães também. Então, a gente fazia tudo junto o tempo todo. E o cão, ele é um animal que ele vive em matilha. Ele sabe que a gente faz parte da matilha dele. Só que muitos animais foram adquiridos nesse período. E aí surgiu realmente esse boom. E muitas pessoas, infelizmente, abandonaram, doaram, deram vários animais depois, porque viram que não estavam querendo buscar um plano B. O que é o plano B? Fazer o plano A funcionar, que é a família estar unida e junta. Então, nosso papel como profissional não é só pelo cão, é pelo todo, é pela família. Isso não é só com cachorro, não. A gente tem isso aí também, relatos em cães, em gatos, em aves, em vários outros animais. Impressionante. Carol. Gente, a gente tem uma história muito emocionante, né? Porque o Romeu, ele, antes de chegar a você, ele já teve uma história ali bem desafiadora, bem difícil, né? Sim. Conta pra gente a trajetória do Romeu. O pouco que eu sei de antes dele chegar até mim é que ele foi castrado muito novinho, com 2 meses de idade, e aí ele foi para a primeira família, né? Saiu do canil, foi para a primeira família. E aí ele ficou nessa primeira família 1 ano e 2 meses, se eu não me engano, e aí ele ficava muito sozinho, né? E o que eu fiquei sabendo através da antiga dona é que o motorista contou que os empregados que moravam na casa não gostavam de bicho. Então, eu não sei até que ponto ele foi maltratado. Ele tem bastante medo de vassoura e de aspirador. Ele corre, fica doido, assim. Ele chega perto, ele sai correndo. Então, é suposição, né? Mas a gente, né, imagina. E aí, ele a família não se adaptou com ele dessa maneira, ele estava muito filhote ainda, né? E a raça é uma raça que demanda muita energia e trato, né? Atenção. Qual que é a raça mesmo? Dachshund. Dachshund. Salsicha. Salsichinha, clássico. E aí, eles resolveram doar o Romeu. E aí, a senhora que adotou o Romeu já era uma senhora de idade, acima de 70 anos, e ela adotou o Romeu no momento de luto também, por acaso. Ela tinha perdido o marido, e aí ela adotou o Romeu, né? Por companhia. Por companhia, e né, achou que ia ser legal para ela. Só que mudou muito a rotina dela.
Ela era uma artista plástica e aí ainda é. E não conseguia mais fazer as coisas que ela costumava fazer no dia a dia porque ele demandava muita atenção e sair muito e ele era muito agitado, segundo ela. E ele era filhotinho ainda? Ele tinha 1 ano e 2 meses, pelo que ela me passou, assim. Ele tinha um pouquinho mais de 1 ano. Cheio de energia. Cheio de energia. E a raça é, assim, ele pode confirmar, é bem, né? Eles têm uma personalidade bem legal. E aí... Enfim, ela ficou com ele um bom tempo, né? 6 meses, mais ou menos. Até que eu cheguei na casa dela, foi muito por acaso. Eu sou fotógrafa de arquitetura e interiores. E aí ela estava vendendo apartamento. Eu cheguei na casa dela e fui fazer fotos da casa dela. Ele chegou já pulando em cima de mim. Nunca tinha me visto, já chegou pulando em cima de mim. Aí eu sempre gostei de cachorros, não tinha, mas sempre gostei. E aí já fiz carinho e tal, oi, não sei o quê, perguntei qual é o nome, ela, é Romeu. E aí a gente começou a conversar, e aí ela gostava muito de conversar, a senhora, e falou, porque eu adotei ele tem pouco tempo. E aí foi me contando a história, né, mais ou menos o que eu falei aqui agora, que ela não estava conseguindo se adaptar e estava sendo muito difícil, porque mudou muito a rotina dela, e aí os filhos estavam preocupados também, então ela tinha decidido doar ele, né? Estava procurando uma doação responsável para doar ele. Aí, pelo visto, a candidata já estava ali, né? Ele escolheu a candidata. Eu não tinha noção, né? A verdade é essa. Ele meio que me escolheu, porque quando ele veio com aquela carinha pulando em cima de mim e ela contando aquela história, eu estava com um luto muito recente. Eu tinha acabado de perder meu pai, né? Em dezembro, e isso era janeiro. E aí eu fiquei olhando para ele, pensando, eu falei assim, não é possível, cara. É agora, é isso. Eu sempre quis ter um cachorro. Melhor momento. Foi assim, caiu, né? Veio. E aí eu falei, você vai mesmo doar ele? Tem certeza? Ela, tenho. Não, ele tem tudo. Ele tá com vacina, tá com microchip, ele tem caminha, ele tem cadeirinha de carro, ele tem isso, ele tem aquilo. Começou a falar um monte de coisa. Eu falei, você não precisa me convencer, eu quero ele. Ai, que legal! E aí eu decidi levar ele. Foi assim, muito... Saí de casa para trabalhar, voltei mãe de pet. Mas tem coisa que a gente não tem que escolher, né? Tem que pensar muito, não. Vai, o coração tá falando mais alto, né? Exatamente. Aí, quando eu saí da casa dela, assim, no dia eu ainda tinha alguns trabalhos para fazer. E aí eu falei, olha, eu não consigo levar ele agora, porque eu ainda tenho que ir em outros lugares para fotografar, mas eu venho aqui amanhã. E aí eu combinei com ela, no dia seguinte eu fui lá buscá-lo, peguei todos os apetrechos que ela tinha falado que ele tinha. E ele veio com tudo, bichinho de pelúcia, me deu ração, me deu tudo, assim, toma, com o pacote completo. Eu falei, meu Deus, realmente caiu do céu. Ou seja, ali nesse segundo lá, ele já era super bem cuidado, ele né? era. Nesse primeiro que a gente não sabe o que aconteceu. Exatamente. Não, ele era muito bem tratado, isso eu posso garantir, assim. Nesse segundo lar, ele era muito bem tratado. O que eu não sei é em relação a afeto. O que me pareceu é que ela tinha uma relação com ele muito tutora animal. Assim, não era aquela coisa de é meu filho, não tem esse carinho extremo que muitas pessoas têm, né? Não tinha. Eu não sei se ela ficou assim depois do adestramento, porque ele passou por um adestramento ela como chegou a adestrar. Tá. Ela chegou a adestrar ele. E ela disse que ele era muito complicado, e aí ela quis adestrar ele e ficou 1 mês internado num adestramento. E, segundo ela, foi um adestramento bem difícil, pelo que o adestrador falou. E ele já tinha esses sinais de quando ficava sozinho? Sim. Ficava latindo, ficava... Ela conta que até mesmo o porteiro, ela morava num prédio, né? E o porteiro contava, que ela saía e aí ela me contou que teve uma vez que ela ficou 4 horas fora de casa num compromisso e que ele ficou 4 horas latindo. Caramba. E aí o porteiro falou, olha, ele estava latindo desde o momento que a senhora saiu até agora.
E aí... É punk. É. Tá, antes da gente continuar agora com você, só com essas informações, Oscar, o que você acha? Porque, assim, de bebezinho é que muita coisa se aprende, né? Ou se deixa de aprender. E, nesse caso, ele teve uma vida muito atípica. Ele mudou de lá, né, de ambiente mais de uma vez. Isso já pode trazer, assim, traços dessa insegurança, dessa coisa de não se bastar? Então, a gente fala que a formação do cão ela é muito importante na primeira infância. O cão ele tem uma janela de aprendizado para tudo. Barulho, estímulos, a gente fala que é o termo sociabilização. Preparar ele para o mundo, para ele estar se adaptando a tudo que vai vir para frente. Então, a gente coloca aí 3 a 4 meses até o cão ter essa janela e depois ele continua também aprendendo. Mas a gente fala que o cão está adulto, na maioria das raças, na maioria dos cães, a partir de 1 ano de idade. Então, até 1 ano, a gente tem aí um processo para poder ensinar, educar, para a gente conseguir fazer todo esse trabalho. E depois também dá. Cães idosos também aprendem, tá? Isso não é impossível, mas é como a gente, né? A criança aprende inglês, um instrumento, um esporte, muito mais fácil do que a gente mais velho. Eu acredito que é uma junção de fatores. Tá? Ele com certeza não é um rompante do nada, é uma construção. E o cão ele é muito inteligente. Então ele entende que certos comportamentos que ele tem, isso também traz um resultado. Então não sei como foi o vínculo da primeira família, a segunda família dá para ver que tem muito afeto, tem essa questão do cuidado, né? Mesmo tendo passado por um centro de treinamento, né? Que é uma coisa mais intensiva, né? O próprio nome já diz. Porém são desafios, né? É uma raça que ela é desafiadora de certa forma, ela mais nova tem a tua energia, tem o seu comportamento, é um cão muito inteligente, muito genioso também, então tem seus desafios naturais, mas quando ele muda de casa, muda de família, muda de rotina, o cão acaba se adaptando também àquele cenário e ele vai tentar sempre tirar um proveito. Como assim tirar um proveito? Como é que eu consigo ter benefícios nesse cenário? Então é muito provável que ele fazia de algumas coisas que incomodavam essa senhora, né, essa segunda tutora, e ela não sabia como agir, estava naquela luta, né, que ela ficou com ele durante alguns meses, né, ficou com ele durante um período, e buscou a ajuda de um profissional, mas uma coisa é o que o profissional faz, ainda mais dentro do espaço do profissional. Agora, quando transfere para casa de novo, o ambiente é outro. Então, a gente sempre fala que o que a gente é hoje é por conta do que a gente fez antes. A gente é o resultado de várias ações que a gente teve. Então, o ambiente, as atitudes, tudo isso foi construindo essa personalidade que hoje ele tem. A personalidade é moldável? Sim, a gente consegue modelar para ele parar de apresentar esse comportamento, como também pode se intensificar e piorar. Mas sim, acredito que toda a junção desses fatores, das mudanças, das pessoas, da rotina, influenciou nesse resultado que a gente tem hoje. É incrível, porque é bem atípico, né? Ele mudou de lá muito rápido, são pessoas diferentes, são rotinas diferentes, energia diferente, ambiente diferente. Com certeza alguma coisa fez também ele despertar esses gatilhos, né? Mais. E aí, enfim, aí quando ele chegou na sua casa, então, amor à primeira vista, a gente já percebeu. Mas você sentiu ali de cara que tinha alguma coisa ali muito... Ou isso foi se construindo com o tempo, dessa dependência? Eu não tinha noção, né, onde eu estava me metendo. Mas, assim, o que eu notei que me chamou logo a atenção? Ele criou um vínculo comigo muito rápido. E aí, ele ficava o tempo todo perto. E aí, como ele falou, né, os cães que têm essa condição da ansiedade, não importa quem esteja perto, desde que esteja. Ele queria alguém do lado dele. Então, se eu estava ali do lado dele, estava tudo bem. E ele não apresentou nenhum tipo de comportamento, assim, de tristeza profunda ou algo, assim, de separação mesmo da antiga dona. Ele ficou bem comigo, ele já comia. Ele não teve, assim, um comportamento de, meu Deus, aonde eu tô, para onde me levaram. Ele não sentiu falta do antigo lar, não sentiu falta dela. Não deu sinais. Não deu sinais, exatamente. Óbvio que não tem como afirmar, mas eu acredito que não tenha tido nenhuma consequência grave. Porque também eu dei muito, muito carinho para ele nesse primeiro momento, né? Ficava muito perto, fazia muito carinho e tudo mais. E aí foi assim, ele começou, fez um furacão na minha vida, porque eu não tinha noção do que era
ter um cachorro, ainda mais que demandava tanta atenção, né? E aí, eu não conseguia sair de casa. Simplesmente, ele, toda vez que eu botava o pé em casa, ele começava a latir. E não deixava, ele ficava desesperado. E aí, eu instalei um portãozinho. Eu lembro que foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção. Eu instalei um portãozinho, lá em casa tem uma escada, que é um sobrado, né? E aí, ele ficava tão desesperado no portãozinho que ele ficava assim com a patinha. E o Dustin é muito inteligente. E ele ficava olhando assim, como que eu posso fazer para sair daqui, para fugir daqui? Ele conseguiu quebrar o portãozinho. Tem uma trava, né, que é de plástico. Ele ficou ali mordendo, batendo com a patinha. Ele conseguiu quebrar o portão até o portão abrir. Desespero, assim. E isso não foi a primeira coisa que ele fez. Assim, nas primeiras vezes que eu não sabia que eu não podia deixar ele sozinho, teve uma vez que eu deixei ele... como eu disse, eu moro num sobrado, né? A casa de baixo era a casa da minha avó e em cima a minha casa. Eu deixei ele na casa da minha avó, porque na casa da minha avó tem um quintal. E aí, no quintal, uma das janelas do quarto dos fundos é voltada para o quintal, só que tem uma grade. E aquela grade de casa de vó, que tem aqueles balõezinhos, assim, né? É uma grade pequena, né? Ele não é tão pequeno, assim. Eu sei que a criatura conseguiu, de alguma forma, ele subiu numa cadeira e subiu no ar-condicionado e aí conseguiu passar pela grade, se enfiou ali de algum jeito para conseguir entrar dentro da casa e ver que não tinha ninguém dentro de casa, porque eu tinha saído, eu tinha ido no mercado, e aí ele ficou desesperado. Nessa época, não tinha instalado câmera ainda. Mas você ficou sabendo pelos vizinhos? Fiquei sabendo pelos vizinhos, porque a minha vizinha da frente falou, olha, ele não parou de latir em momento algum, até agora há pouco. Isso, sim, eu tinha acabado de chegar. E aí, quando eu fui olhar no quintal, porque o portão do quintal é virado para a rua, né? Quando eu fui olhar no quintal, eu falei, Romeu, e aí ele não veio. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí, entrei na casa da minha avó e ele estava lá dentro, na sala, latindo. Aí eu falei, meu Deus, mas quem te botou para dentro? Né? Ninguém estava com a chave. Aí eu fui falar com a vizinha da frente. Eu falei, você viu se alguém entrou aqui, se alguém estava com a chave, botou o Romeu para dentro? Ela, não, ele estava latindo o tempo todo e aí, de repente, ele parou, mas foi agora. Ou seja, eu cheguei mais ou menos ali na hora que ele entrou. Na hora que ele entrou, mas aí, quando eu fui olhar o cenário, que eu vi que tinha uma cadeira perto e o ar-condicionado que deu para ele, né, escalar e entrar, eu falei, gente, como que esse cachorro passou nessa grade? E ele passou. E deu o jeito dele de fugir, né? E aí você já identificou, então, que tinha alguma coisa muito errada? Já. Você Ali eu ajuda, fiquei bem desesperada, porque nesse dia em específico, ele não podia entrar na casa da minha avó de maneira alguma, porque tinha sido detetizada. Então, estava com veneno no chão. E aí eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus do céu, esse cachorro lambeu o chão, ele vai ter um troço, eu saí com ele. Desesperada, larguei as compras, tinha chegado do mercado, larguei as compras e fui correndo para o veterinário. Expliquei a situação e aí ela falou, olha, a gente não tem como saber se ele realmente lambeu, ele não estava apresentando nenhum sinal de intoxicação, mas ela preferiu preventivamente colocar ele num soro e dar um remedinho para intoxicação preventivo, né? Uhum. E aí, graças a Deus, ele não teve nada. Mas, assim... Que susto, hein? Que susto. Que susto. E aí você buscou ajuda, não? Então, aí eu comecei a buscar ajuda. Eu conversei com alguns amigos, uma amiga minha que é veterinária, e ela falou, olha, pode ser que seja uma fase, né? Porque ele realmente está nessa adaptação, uma casa nova, não sei o quê. E aí, eu fui observando, mas eu não cheguei a levar para um adestramento especificamente, para ver isso. Eu fui meio que me adaptando a ele, mais do que procurar resolver o caso. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo na vida que eu fui mais moldada do que... Você foi meio que pega de surpresa também, né? Você não Exatamente, imaginava... E aí, Oscar, uma história... Não, é impressionante, porque o desespero foi tão grande que ele podia ter se machucado, Ele sério, poderia ter se grave. machucado.
Sim. Por que isso acontece, gente? Então, se a gente for pensar na raça, né, o Dachshund, essa raça é uma raça muito impetuosa. Eles são muito destemidos. Se a gente for ver a história da raça, eles são cães caçadores, entravam em buraco, não tem tempo ruim. Pegavam animais maiores do que eles. Então... E ele é muito forte, né? Ele é forte, a estrutura parrudo, física dele é muito forte. É um cão forte, parrudo e genioso. Ele quer, ele vai fazer. Então, é um cão que ele é muito destemido. Então, não me surpreende, né? O relato, obviamente, ele ter escalado, ter entrado na grade, mas vendo pelos N's de Dash que a gente já atendeu nesse tempo aí, tanto eu quanto a empresa, é muito comum esse relato, que eles realmente fazem coisas que ninguém acredita. Impressionante. Aí no caso da Carol, porque assim, ela já pegou ele, ela não pegou ele bebezinho, ela já pegou ele com esse histórico aí que a gente sabe que já é um histórico, né, diferente. No caso dela, é muito mais difícil tentar dar um ponto de partida para um cachorro que já foi adaptado, já encontrou uma maneira de viver, de sobreviver, do que pegar um bichinho né, lá de início, de filhotinho. O que ela poderia fazer a partir de agora? Então, vamos lá. A gente sempre faz perguntas específicas para entender o caso como um todo. O que eu consigo passar aqui são orientações que funcionam para qualquer pessoa que está passando por isso. Então, ajudar não só a Carol, mas quem está assistindo também, que está passando por essa questão, né? Já entendeu que o cão não fica sozinho. O que eu posso fazer para tentar melhorar, né? A gente, sem querer, tem hábitos, que o hábito é uma continuidade do dia a dia, já se torna sagrado, né, para algumas pessoas. Então, entender como é que funciona essa rotina da Carol dentro de casa com o Romeu. Eu posso dizer que ele é a tua sombra, né? Então, eu não conheço a Carol, conheci aqui agora, mas eu posso falar que ele entra no banheiro com a Carol, sim. que se a Carol sair da sala e vai para a cozinha, ele vai, eu fico olhando, vai para onde? Ah, vai para a cozinha, tá bom, pode ir. Isso, mas de vez em quando ele te procura, desesperadamente te acha, fica mais tranquilo. E você também, de certa forma, gosta e aceita, porque é uma companhia. Então, é um ciclo. Nunca é só um cachorro. Tem sempre um porquê. Sim. Então, se a gente só julgar o livro pela capa ou o cenário pela ponta do iceberg, a gente sempre fala, eu sempre falo dessa questão do iceberg. A gente está vendo aquele gelo que está acima do nível do mar, mas tem muita coisa embaixo. Então, tem aquela frase clichê também, nunca é só um animal, só um cachorro, só um pet, é sempre o amor de alguém. Sim. Então, não é só tratar e resolver essa questão com o Romeu. É o conjunto. Então, Sim. é o tempo da Carol, como ela vai querer fazer. Por um lado, ela tá, desculpa falar, tá desesperada, topa tudo. Mas, por outro lado, calma, não é bem por aí, vamos lá. Porque ele vai sofrer. Quem mais sofre no processo é o ser humano. O cachorro, ele consegue ser moldável, muito mais fácil. Ele consegue, sim, a gente consegue modelar esse comportamento, esse temperamento, mas a gente acaba sabotando o processo porque a gente tem pena, né? A gente acaba colocando características humanas nos cães. E falando assim, ai, coitado, por isso. Ele tá assim, a gente até fala ansiedade por separação e tem pessoas que chamam de sofrimento por separação. Ele tá num sofrimento, mas cabe a gente conseguir buscar uma solução. Então, uma orientação aqui muito prática, né? Eu não sei como é a alimentação dele, mas ele tem que começar a comer num outro cômodo, sem você ter contato visual com ele e ele contato visual contigo. Isso é uma orientação muito básica, porque comida é sobrevivência. Se tudo ele faz com você, ele quer até sempre estar com você ou estar com alguma pessoa. Porque muita gente também confunde ansiedade por separação com hiperapego. São patologias diferentes. Hiperapego é quando ele está vinculado a só uma pessoa. Ele só quer saber da Carol. Você pode botar outras pessoas que ele não fica bem. Mas o Romeu, ele quer alguém. Né? Ele quer ter uma pessoa, não tem que ser só a Carol. Então, muita gente confunde. Mas se tratando de ansiedade por separação, esse é um primeiro passo. Ele quer uma pessoa na casa. Mas além dele querer uma pessoa na casa, ele quer ter o controle. Ele quer essa pessoa perto dele, que me parece que é o caso do Romeu. Sim. Então, o que a gente pode fazer? Colocar a comida dele na sala, na cozinha, onde você já coloca, mas você vai para o quarto. Deixa a porta aberta, mas você está num ambiente que ele não consegue te ver. O que alguns cães fazem? Pegam a comida, correm até o quarto para comer te olhando, ou não come, a gente fica, ai, coitado, que ele vai passar fome, aquela coisa toda, tadinho, meu bebê. Aí a gente vai e fica perto, canta a musiquinha, pega a comida na mão, oferece. Então a gente acaba criando todo um cenário que o cão realmente se torna dependente de alguém. E aí o que a gente tem que fazer? Oferece a comida, marca no relógio, 15 minutos, é tempo suficiente para ele comer bem, comer tranquilo, e ele não comeu. O que a gente faz logo em seguida?
Marcou os 15 minutos, eu não estou no mesmo ambiente que o cão. Posso colocar atrás de uma porta, atrás de um móvel, atrás de uma parede, não precisa ser realmente um outro ambiente, mas ele não pode ter contato visual comigo enquanto ele come. Isso é uma primeira etapa, é um grãozinho de areia no deserto. Caramba. E aí, a pessoa viu que deu os 15 minutos, ele não comeu. Você vai lá, vai retirar aquele alimento, vai colocar no local que ele não tem acesso, de preferência, bota dentro de uma sacola plástica e amarra. Por quê? A ração em contato com oxigênio, ela oxida, perde crocância, atrai inseto, a ração perde qualidade e o cachorro fica desinteressado também. E outro ponto, bota um lugar que ele não tem acesso, porque ele pode querer roubar, ele é muito esperto. Se ele vê que está em cima do móvel, ele vai te ver, vai tentar roubar comida nesse momento. E você dá um intervalo de pelo menos 1 hora para repetir esse ciclo. Então, ele não vai passar fome, ele vai poder comer várias vezes durante o dia, mas nesses 15 minutos. Não comeu nos 15 minutos, eu ofereci 10 horas, 10 e 15 eu retirei. Ah, mas ele comeu um pouco. Retira o que sobrou, guarda. Posso devolver para o pote de ração? Jamais, porque se ele babou, essa ração teve contato com saliva, com baba, com água, ela pode contaminar todo o alimento. Então, você vai deixar reservado naquele pote já, naquela vasilha, vai guardar no saco, amarrar o saco plástico, vai guardar e oferecer. Se foi 10 horas, 10 e 15, você deixou até 10 e 15, você vai oferecer 11 e 15 novamente. E você pode fazer esse ciclo durante todo o dia. Gente, que máximo. Esse é um exercício básico que todo mundo consegue fazer, porém, tem que ter uma disciplina do quê? Vou marcar no relógio, não vou sabotar o exercício. Porque muitas vezes, quando a gente conversa sobre isso, a pessoa fala, mas eu gosto que ele me tenha como referência da vida. Aí eu falo assim, você já imaginou que você pode amanhã viajar, se ausentar, ficar hospitalizado? Na pandemia eu atendi casais que os dois ficaram no hospital. O filho me ligou e falou assim, cara, ele não quer comer, eu tô dando carne, tô dando frango, tô dando na boca, o cachorro não come. Eu falei, se ele tenta isso, tenta aquilo. Se ele não comer, vai ter que internar, porque vai ter que passar uma sonda, vai ter que fazer alguma coisa para esse animal poder comer. Então, é um problema que é muito maior. Então, o primeiro passo é um passinho pequeno, mas ele comer sem a sua presença. A pessoa tem que estar muito disponível, né? E no seu caso, Carol, porque você tem uma rotina, você trabalha, você tem que sair, porque para fazer isso, a pessoa tem que estar, como eu falei, disponível, de vontade, de aceitar que, tipo, não, ok, eu amo esse vínculo, amo essa ligação, mas eu preciso também que ele seja um pouco mais independente, eu também. Você acha que você conseguiria fazer isso? Porque é um desafio. Eu acho que sim. Eu acho que é muito... eu vou ter que reeducar também os meus costumes com ele, os meus hábitos com ele, mas eu acho que sim. Eu gostaria que ele tivesse mais independência e sofresse menos na minha ausência, como ele falou, né? Que eu gosto de viajar, eu gosto de sair com os meus amigos, eu gosto de ter também o meu momento. E eu não queria que o tempo todo ele me limitasse nesse lugar de precisar conseguir alguém para ficar com ele, porque ele não fica sozinho. Então, assim, eu sair de casa, ficar 1 hora, 2 horas fora de casa, ele não precisa ficar com alguém nesse tempo. Ele pode ficar em casa, ele está seguro, ele tem os brinquedinhos dele, ele tem a caminha dele, tem comida, tem água. Ele não está, né, correndo perigo. E hoje você não consegue fazer isso. Não. Sempre tem que ter alguém. Aí você botou câmera, né? Você disse Botei a câmera, sim. E aí, com a câmera que eu fui ver como ele realmente fica desesperado, né? É surreal, assim, ele não para de latir incessantemente. Impressionante. Um processo desse aí, você fala, esse é um primeiro passo ali, uma pontinha e tal, mas o processo todo para um cãozinho como Romeu. O Romeu, leva quanto tempo assim, para a gente ter resultado, para a gente porque dar paz para ele, para o sofrimento dele e dar paz para ela também. Então, o termômetro sempre é o animal. Ele vai demonstrando aos poucos. A gente não vai esperar que de um dia para o outro ele vai zerar esse comportamento. A nossa intenção é sempre diminuir esse padrão de comportamento. Então, tem alguns exercícios que a gente sempre avalia de acordo com cada caso, passa para a família, vê se a família consegue fazer dentro da rotina para a gente começar a trabalhar. O desafio aqui da Carol é um pouco diferente, que só é ela e o Romeu, né? Então, a gente, hoje, né, eu também tenho a Dogs Beach Club, que é uma creche hotel de cães. Muitos cães ficam na creche porque não ficam sozinhos em casa. Isso é um paliativo, isso não é um tratamento. Então, a família busca essa alternativa. Agora, como é que a gente vai tratar?
Falando sobre a alimentação, que eu trouxe esse primeiro exercício, até lembrando, galera, muita gente deixa sempre o pote cheio de ração. Se você for pegar a tabela nutricional de cada alimento, cada ração, por exemplo, né, falando de ração, no rótulo está ali a quantidade diária. Então, se baseia nisso. Na dúvida, fala com o seu veterinário para ele poder te orientar o quanto você vai oferecer por dia, para não oferecer nem mais nem menos. A gente tem outros exercícios também que a gente pode fazer para poder melhorar esse processo, tá? Incrível. É incrível. Carol, você acha que... É engraçado, né? Tá tudo nas costas dela. Você não tem ninguém para te ajudar, né? Não, até tenho. Minha mãe me ajuda bastante com ele. E aí, é uma das pessoas que mais fica com ele atualmente, quando eu preciso sair, quando eu preciso trabalhar. Você já precisou viajar nesse inteirinho? Sim. E aí, inclusive... Eu saí até do país no início do ano, foi muito rápido, assim, porque eu adotei ele em janeiro e em fevereiro eu precisei viajar com a minha mãe. E aí eu deixei ele no sítio, que era do meu pai, né? Meu pai tinha acabado de falecer, eu deixei ele no sítio com a caseira. E ele se adaptou bem, assim, ele ficou tranquilo, tinham mais 3 cachorros no sítio, e aí ele se enturmou, 2 pastoras e uma labradora, e aí ele se enturmou e ficou tranquilo lá, ficou super apegado na caseira. Mas é isso, ela contava, ele ficava seguindo ela igual uma sombra. Para onde ela ia, ele ia atrás. Aí, quando ele via que ela estava perto, ele ia brincar e tal, explorar um pouquinho, mas ele estava sempre vendo se ela estava perto. Impressionante, né? A questão dele não é a Carol. A questão dele é ter essa alguém segurança. E a socialização com outros animais? Como é que é? Isso aí é um ponto. Ele, quando ele tá comigo na rua, na coleira, ele implica com todos os bichos. Todos. Assim, ele vai latir para todos os cachorros que você passarem na frente, ele é vista longe e ele vai latir. Mas eu já levei ele em casa de amigos ou na casa de familiares. Há pouco tempo a gente viajou para Minas e fomos no sítio dos meus padrinhos e eles têm cachorro, então às vezes eles dão umas estranhadas, assim, chega perto, vai se cheirar e ele late, se estressa um pouquinho, mas fica bem, logo depois ele se enturma. Como ele falou, ele é um cachorro de matilha, então ele fica bem em grupo, mas depende. Tem seus dias. Isso seria ciúme dela? Porque ele não tem esse apego com o humano, e aí, de repente, ele vê um cachorro de longe, já começa a latir. Isso seria algum ciúme, alguma coisa protegendo o humano dele? Será que pode ser uma posse, sim, né? A gente define como posse ou guarda e proteção com a pessoa, mas influencia muito a forma que a gente leva para passear. Pelo que eu tô vendo, ele te leva para passear, né? Não é você que leva ele. É isso? Sim. Então ele que toma as decisões da rua, ele resolve se ele quer atravessar a rua, se ele quer arrumar confusão com o cachorro, se ele quer ir para aquela praça, e acaba que o cachorro define tudo. Da direção eu levo. Para onde a gente vai, eu defino. Puxo ele, brigo com ele o tempo todo, mas ele fica ali querendo puxar. Só muda o endereço, tudo igual. É tudo igual. Incrível. Aí, vamos lá. O Oscar tá aqui para dar dica, gente. Aí tem esse exercício da alimentação, que é muito legal, né? Eu acho que é uma coisa, um ponto de partida, assim, que talvez não seja uma coisa tão sofrida, tão difícil de aplicar. E o que poderia se fazer também, assim, a gente tem alguns exercícios, mas até antes da gente começar, é muito importante entender a rotina desse cão. Uhum. Como é que está o gasto de energia física e mental dele? Isso é importantíssimo. Qual o perfil de cão que é? Um cão que tem muita energia? No caso, no Romeu, se a gente for falar sobre alimentação, a gente abordou esse primeiro ponto. Quando ele começar a ter uma rotina de alimentação que ele entende que a comida some e ele tem que comer em um determinado momento, eu consigo começar a colocar desafios maiores para gastar dentro de casa, no teu tempo hábil, energia física e mental dele. Como assim? A gente tem tanto aqueles brinquedos próprios para cães, como a gente também pode confeccionar. Óbvio, né? Se eu pego uma garrafa PET, tiro o lacre, tiro a embalagem, tiro deixo só a garrafa PET higienizada e faço uns furinhos, tem todo um cuidado, não é um brinquedo próprio para o cachorro, mas com supervisão ali dentro de casa, com a câmera eu consigo ver. Então eu montei um brinquedo, que é qual? Ele vai ter que caçar. Então eu pego o instinto do Dash, que no caso é o Romeu, e fazer ele caçar o próprio alimento. Agora, se você fizer isso hoje, ele vai olhar pra tua cara e falar assim, que palhaçada é essa, Carol? Não vou comer isso, não. Cadê a comida? Então, a gente tem que fazer o cachorro virar cachorro. Então, ele tem que começar a valorizar o alimento dele
começar a ver que vai sumir e aí depois de um tempo, olha, agora está numa etapa que a gente vai colocar o alimento dele numa forma desafiadora. A gente pode esconder pela casa em pontos específicos, a gente pode colocar dentro de um brinquedo, a gente pode colocar naquelas bolas próprias para cachorro, a gente pode colocar dentro de uma garrafa PET, fazer furos e tudo isso. Por quê? Eu vou gastar energia física e mental. Então, quando um cão tem um gasto de energia física e mental, ele está mais equilibrado. Óbvio, tem que ter uma rotina de passeio, a gente tem que trabalhar a rotina do cão como ela faz. Porém, são ajustes. Já tem uma rotina estabelecida, mas como é que a gente pode melhorar? Porque aquilo, o cão que tem esse quadro, assim como outros quadros também, comportamentais, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. A gente fala assim, mas eu já dei tudo. O que mais você quer? Eu já dei tudo. E a gente fala assim, meu Deus, eu vou desistir. E aí o desistir é qual? Muitas das vezes eu vou passar esse cão. Aí o Romeu, no caso, já está na terceira família e única família, né? Que pelo que a Carol já me falou, é filho. Né? Filho. Não veio de mim, mas veio para mim. Isso. Ai, que lindo. Né? Então, não tem opção. O plano B é fazer o plano A funcionar. Exatamente. Isso, E aí, o que a gente pode fazer? Trabalhou a alimentação, que é o primeiro ponto que a gente aborda, a gente vai pensar como é que eu gasto a energia física e mental dele. Outro ponto, exercício muito fácil. Você começa a ter hábitos na tua casa que você vai se excluir, mas ele pode te ver, mas não tem acesso físico a você. Como assim? O portãozinho. Então, vamos supor que a tua casa tem uma varanda. Muita gente prende o cachorro na varanda. Não, ele tem a casa toda. Você que vai para a varanda para tomar o teu café, para fazer a tua leitura, para estar no WhatsApp, para estar no celular. Então, você que vai para um ambiente da casa que é um ambiente menor, o cão consegue te ver, mas ele não consegue ter acesso físico a você. Essa é uma etapa também crucial, porque alguns cães deitam no portão e ficam te olhando. Aí você vai dando feedback para o profissional para poder dar próximas etapas. Esse protocolo foi desenvolvido por mim e pela minha empresa. Tá? De tanto a gente atender a ansiedade por separação, a gente foi criando protocolos e validando, óbvio, e a gente vai adaptando para cada casa e adicionando ou retirando etapas. E aí a gente faz esse exercício que é qual? Ele tem contato visual, mas não tem contato físico. E a gente começa a trabalhar isso. Então, na hora do teu café, na hora que você for fazer uma refeição, você que vai estar num ambiente menor. Ah, eu vou deixar ele preso no meu quarto e vou estar pela casa. Não é a intenção, tá? Então, a gente quer trabalhar a emoção do cão. Como é que ele se comporta? Começa a reparar a respiração, ver se ele está arfando, porque a gente começa a pegar roupa, veste roupa, pega a blusa, pega tudo, ele já fala assim, ela vai sair, ela vai sair. Aí você começa a ver que ele está mais agitado. E ele fala assim, vai me levar? E aí você fala assim, meu Deus, aí tem gente que joga um petisco para trancar a porta, ou fala, filho, eu vou sair, mas eu vou voltar, tá? A mamãe já vai voltar. Ele não entende isso. Ah, o meu entende. Não, ele só fica assim, o que ela tá falando? Sair, rua, vai voltar. Algumas palavras ele até entende, mas ele entra naquela ansiedade. Você nem fechar a porta, ele já começa a gritar. Não consegue pegar uma carta lá na portaria, uma encomenda, nada, receber alguém na porta, enfim. Então, essa etapa, você começa a desmamar. Ah, mas eu tenho um problema radical. Eu tenho que resolver de uma forma imediata. Não é o caso da ansiedade por separação. É um processo. É um processo. E pelo que você está falando, são assim, pequenos degrauzinhos que você vai conquistando ali, né? Exatamente. Até o animal você começar a se adaptar. Eu entendi. São estímulos que você dá. Ele é o termômetro. Ele vai falar. Então você vai ver, olha, hoje ele latiu menos. Aí você vai mostrar o vídeo, vai mandar para mim. Olha, Oscar, ele latiu, mas porque quem mais sabe sobre o pet é a família. Né? A gente tem um padrão, mas, olha, eu sei que ele latiu menos. Olha, ele bebeu água, ele fez tal coisa, ele foi brincar um pouquinho. Então, são sinais que a gente pode começar a evoluir. Agora, como a gente faz isso na nossa rotina? Tem pessoas que falam assim, eu trabalho, eu saio de casa às 7 da manhã e volto para casa às 8 da noite. E nesse meio tempo? Eu já eu tive que fazer uma carta, porque foi em caso de juiz, que o prédio queria expulsar um morador, porque o cachorro latia o tempo todo, já era um caso crônico. Eu estava entrando em ação judicial e eu tive que fazer um protocolo explicando que ele estava num processo de educação para ele poder... Porque as pessoas não entendem, a empatia nessa hora acaba. Eu até entendo o vizinho. Porque o vizinho, às vezes, tem um bebê, um recém-nascido, ou simplesmente ele não tem nada, mas ele não quer passar por esse problema. E ele acha que o cachorro está latindo por manha, está latindo por frescura. E, às vezes, até a própria família não sabe, porque ela não está em casa, esse cão, às vezes, não destrói nada. Então, cada caso é um caso, a gente tem que realmente avaliar. Mas o que eu posso fazer para o cão ficar mais independente? Que nem, Carol, vai para o banheiro com a porta fechada a partir de hoje. Ah, mas ele vai latir. Mas, caramba, ele sabe que você está em casa e ele quer
ele ainda quer que tenha a porta aberta para ele ter acesso a você. Isso já é uma mistura um pouco de hiperapego, como eu falei. Então, são pequenas etapas que a gente vai construindo e tem trabalhos e exercícios que a gente vai fazendo um pouquinho mais detalhados, mas o início também é incentivar a família. Porque se eu passo tudo, a pessoa fala assim, meu Deus, tá mais fácil dar esse cachorro do que ficar. Ou então, meu Deus, meu vizinho que tenha paciência, eu não vou fazer nada. Então, qual a intenção? Entender o caso e no ritmo que a família também consegue fazer. Então, cada um tem o teu grau de aprendizado, de execução e de absorver para conseguir praticar. Então, é um trabalho em conjunto da família, do profissional, e o cão é o termômetro para a gente avaliar como ele está. E cada um com a sua particularidade. Incrível, né? Muita coisa. Nossa, imagina todo o processo. Deve ser muito legal. E essas conquistas devem também, assim, você vê, deve ser, assim, maravilhoso, né? Uma realização. Gente, vamos conhecer Romeu. Né? Produção! Temos fotos, vídeos do Romeu. Isso é um vídeo? Ele sobe aí sozinho. E ele lá. Isso aí, você tá fora de casa? Eu tô fora de casa. Ele subiu na poltrona e subiu na penteadeira. Ele ainda quer palco, né? Não basta ele latir no chão. Não basta, ele quer palco. Olha, ele fica latindo. Ele fica latindo. Sem parar. Sem parar. Parado aí, não come, não bebe, não faz nada. Fica... Caramba. Tadinho. Mas ele é fofo demais, gente. Vamos combinar. Coisa fofa. Carinha assim de inocente, né? De vítima, né? De vítima. Abandonado. Meu Deus do céu. Agora eu entendi porque que apaixonou. Agora eu entendi. Eu tô vendo fotos bonitas, eu lembrei que a mãe é fotógrafa Eu sou também. fotógrafa. Isso foi agora, a gente foi passear em Minas e ele foi comigo nas cachoeiras. E ele vai de boa, ele tem medo das coisas, não? Ele é medroso, ele vai assim meio desconfiado, mas ele vai. E ele não gosta de água. Tentei fazer ele nadar, ele não gosta de água. Mas ele parecia à vontade ali, né? Mas se botar dentro d'água, ele não ia ficar desesperado querendo sair. Ai, que legal. Bom, conhecemos, agora vamos ver... Você em ação, né? Com a sua empresa lá atuando. Isso. Muito bom. Quem que é esse aí? Esse é o Clyde. Esse aí dá pra escrever um livro sobre esse cachorro aí. Também ansiedade por separação ou não? Não, é um caso diferente. Esse aí ele tava atacando a família. Que e hoje ele isso? frequenta a creche, vai pra tudo quanto é lugar, participa de palestra. É um cachorro que... Se deixar aqui, eu até me emociono pra falar. Gente, atacava a família dentro de casa. Tipo assim, um caso perdido. Sim. E hoje tá maravilhoso. Hoje ele tá outro cachorro. Ai, gente, viu? Tudo tem um jeito, né? Você bota ali uma pessoa especialista pra tratar do seu bichinho, tudo se dá jeito. O que mais? Esse é um caso também, essa é a Eunice. Quem tem piscina, né, normalmente não tem esse cuidado. Então, infelizmente, a gente pega casos que animais vêm a óbito porque caem na piscina e não sabem sair. Então, a gente está ensinando ela a sair, né? É uma aulinha que a gente fez para ela poder, ela bebezinha, né? Então, para ela poder aprender a sair da piscina, é um processo, né? Ela tem um irmão também, o irmão já sabe. Se o irmão cai na piscina, ele sabe sair. E óbvio que a gente faz uma preparação, não é para o cão amar a piscina nem ter trauma. Mas se porventura ele cair, olha como é a piscina, a gente tem uma chance aí dele conseguir escapar. Então, a gente prepara o cão para essa situação adversa que pode acontecer, né? Aí foi um videozinho que eu mandei para a produção aqui. Que legal! Ai, ganha petisco, tem que ganhar petisco. A parte mais gostosa do treinamento. Tem que ter uma recompensa sempre. Ih, peraí, o vídeo veio meio virado. Esse é um outro que eu peguei aqui no celular. É só agora tá certinho, vai. É um treino já de uma obediência mais avançada, né? Ozzy, aqui! Esse é o Ozzy, por coincidência ele é irmão do Clyde. Esse cachorrinho eu fui pegar filhote, com bem bebezinho, a família falou, quero um Golden, você me ajuda? Eu fui buscar no canil, em outra cidade. Ok. E é um trabalho que a gente já faz também com ele. E ele é super obediente também, um Golden, né, apaixonante. Aí ele tava fazendo um comandinho ali, o senta, o fica, o aqui, um bebezão. Tudo tem jeito, né? Tudo tem jeito. Não tem jeito. Cabe às pessoas... Quem que é esse? Esse aí é o cuscuz. É um comando de não. Então é um cachorrinho que é pequeno, muita gente acaba falando assim, pequenininho, mas ele é danado. Então
tava aprontando muito, a gente tem que ensinar o não é só falar não. Então, é um exercício muito básico aí que a gente está fazendo não, ele está entendendo o exercício, está sendo recompensado, tudo começa com uma brincadeira. E ele também não tolerava colocar remédio, fazer manejos, então depois eu começo a manipular o ouvidinho dele, ele deita, dá a barriguinha. Então é um processo que a gente vai ensinando o cachorro a mostrar, a gente fala que é um contra-condicionamento ali, ó, toco na orelhinha dele, aí depois eu dou uma raçãozinha. Então como é que você aplica a medicação num cão? Um cachorro pequeno a gente força, até o momento que ele entende, opa, é sempre fuga e luta, então eu vou atacar. E aí são trabalhos mais práticos, porém a gente também trabalha com a questão da psicologia. Sim. Que nem o Romeu não é sobre sentar, deitar e rolar, é sobre trabalhar a emoção dele. Como é que eu preparo o Romeu para entender que ficar sozinho tá tudo bem. Não tem que entrar. Desculpa te cortar, ele aprendeu alguns comandos nesse adestramento que ele teve com a outra dona. Ele sabe, eu falo senta, ele senta, deita, ele deita, e aí fica, ele fica. Nem sempre, todas as vezes, mas fica. Mas você vê que isso não é uma questão. Não é, mas a companhia. Ele tem dificuldade de ficar sozinho. É o emocional. Que legal, gente. Caramba, Oscar, muito bom saber que existe todo um processo. E, Carol, é isso, né? Você abriu seu coração para receber o Romeu. E de repente são esses ajustes, né? A gente vai resolver. Vamos resolver, Carol. Ai, gente, daqui a alguns meses vai estar Carol e o Oscar aqui de novo e a gente vai ver o que aconteceu com o Romeu. O Romeu vai vir pra cá também. Então tá. Ou melhor, ele fica em casa e você mostra a câmera na tua casa ao vivo. Com ele tranquilo. Se Deus quiser. Comendo, brincando, feliz da vida. Aí sim. Muito legal. Espero que tenha tirado suas dúvidas também, né? Porque hoje... tem muita gente passando por isso, e foi o que o Oscar falou. Cada caso é um caso. Tem que entender primeiro o que está acontecendo, tem que entender a rotina dessa família, o que está acontecendo dentro daquela casa, para poder criar ali um protocolo a se seguir. Mas o mais importante é a gente saber. Tem jeito, viu, pessoal? Tem jeito. Vamos procurar ajuda. O Oscar está aqui para isso. Vamos procurar ajuda. Bom, vamos pro nosso Pet Check. Um quadrozinho bem rapidinho. 5 perguntinhas pra Carol, 5 perguntinhas pro Oscar. Nada demais. É sobre, assim, como vocês veem, como é que é pra vocês, assim, o mundo dos animais. Enfim. Carol, com você. O que não pode faltar na sua rotina? O Romeu. Carinho, cuidado. Mais importante, né? Com certeza. E quais são os maiores cuidados que você tem no dia a dia com ele? De dar alimento sempre nos horários certinhos e passear e brincar, dar atenção. Que eles precisam, né, de atenção, né, carinho. E compartilha com a gente algum momento assim que você teve mais marcante com ele, principalmente com essa questão do apego, dessa ansiedade. Alguma coisa que te marcou muito. Por acaso foi assim logo no início, né? Tava até comentando com uma amiga que me deu uma sensação assim daquele imprinting do cachorro ter uma conexão tão forte com você que foi um momento que eu peguei ele no colo e aí eu tava chateada, né? No início lá do luto com meu pai, tinha falecido, e eu tava chorando e ele tava olhando fixo para mim. E ele ficou muito tempo olhando fixo nos meus olhos. E aí eu fiquei olhando para ele e a gente ficou um tempão ali se olhando. Assim, eu não sei quanto tempo a gente passou ali olhando um para o outro. E, assim, isso me marcou tanto, que parecia realmente um momento que, olha, eu tô aqui para você, você tá aqui para mim e vamos ficar junto. Ai, gente, esse encontro tinha que acontecer, né? E traz tanto aprendizado pra gente, né? Ai, eu fico até arrepiada. Eu fico emocionada. Carol, pet é? Tudo. Tudo. Eu adoro quando eu faço essa pergunta, porque sai muita coisa, mas é isso, é amor, porque amor é tudo. É isso. É carinho, é lealdade, é fidelidade, é amor, é tudo. É tudo. Né? E o que o ser humano, o que você acha que o ser humano precisa aprender com os animais de estimação? O que é amor. Também acho. Eles ensinam o que é realmente amor pra gente. Sem pedir nada em troca, Sem pedir nada em troca. Acho que isso é o maior aprendizado. E o amor é isso, né? Amor de verdade. Ai, que delícia! Vamos lá, Oscar, você. Quais são os maiores equívocos que você costuma ver no manejo da saúde dos animais pelos tutores, assim, no seu dia a dia?
Vamos falar de comportamento, vamos falar de saúde, não, vamos falar de comportamento. O que você mais vê de pessoal fazendo errado? Então, é uma resposta meio polêmica, né? Mas, infelizmente, as pessoas não respeitam a individualidade do indivíduo, do cão, né? E acabam tratando o cão como se fosse outro indivíduo. E a gente fala agora sobre humanização. Então, um tema polêmico, né? Mas a gente beira, né? O que de fato é a humanização. E, às vezes, até sendo mais polêmico, às vezes ela é necessária, né? Então, hoje eu acho que o maior erro é esse. É criar expectativa que o cão te deve alguma coisa, que o pet te deve alguma coisa, porque você fez aquilo por ele. E quem escolheu ele foi você, ele não quis entrar na tua casa, ele não falou assim, vou morar aqui. Então, acho que a grande questão é essa. Então, as pessoas geram uma expectativa e querem um retorno. Então, é muito do ser humano isso, né? A gente quer algo em troca. A gente é muito egoísta, né? E aí o cão, ele é ele. Ele tem que ser respeitado do jeito que ele é, não é isso? É difícil, né, gente? Qual é a principal dica que você dá para manter o pet sempre com a saúde saudável, tudo em dia, bonitinho? Ter uma rotina e trabalhar com a prevenção. Muita gente, por falta de conhecimento, hoje tem muito conhecimento aí, mas por falta até de buscar, espera ter um problema maior. Agora, falando até como veterinário, a prevenção é saúde física, sim, hoje a gente tem várias opções até de plano de saúde, para a gente conseguir fazer um check-up, para a gente conseguir ter esse controle, saúde, mas também saúde mental. Então, observa, né, como é que está a rotina, e às vezes a gente dá o máximo que a gente pode, como a Carol trouxe aqui, e mesmo assim o Romeu tem um quadro que ele quer mais, só que não tem como. Então, cada caso é um caso. Agora, como é que eu consigo trabalhar de forma preventiva para trabalhar essa questão física e mental e da qualidade de vida? Então, acho que o preventivo é o mais importante. Então, busca a ajuda de um profissional, um médico veterinário, um adestrador, comportamentalista. Como é que eu consigo melhorar a minha qualidade de vida, do meu cão e da minha família? Porque quando a gente cuida do cachorro, a gente cuida de todo mundo. Exatamente. Hoje tem tanto profissional, tem tanta especialização, né? Hoje está tão desenvolvido, a gente tem mais é que aproveitar mesmo. Ir atrás de uma boa indicação, claro, né? Porque na internet você encontra de tudo. Mas pesquisar, né? Ter bastante conhecimento, com certeza. Compartilha também com a gente algum momento marcante que você teve aí ao longo dessas... Você estava falando do Clyde. Compartilha com a gente. Então, um momento marcante, a minha vida sempre foi... Outro dia minha mãe mandou uma foto. Eu fiz um caderninho que eu mesmo montei. Aí eu estava com o desenho assim, vou ser veterinário. Eu nem lembro de quando foi isso. Eu fui ser veterinário porque eu sempre gostei de bicho. A área de comportamento eu descobri durante a graduação. Então, momentos marcantes para mim, a minha vida hoje é pelos animais, para os animais, com os animais. Então, eu tenho muitos momentos marcantes. Mas esse é um cara que você mostrou na foto, né? Apareceu aí o Clyde. É um cachorro que realmente mudou a minha vida. Eu falo que ele foi um grande professor e me ensina muito até hoje. Por quê? Porque foi um caso muito desafiador. Então, eu gosto de desafios. Mas tem desafios que eu fui o 4º profissional que passou por ele. Ele já tinha passado por muita coisa e era dito como agressivo, mas muitas das vezes era por medo. Então, muitos reagem de forma agressiva pelo medo. E fez eu evoluir não só como profissional, mas como pessoa também. Ai, que delícia. Eles ensinam tanto, né? Ai, gente, eu fico emocionada. Tô ficando muito emocionada agora. Pet é? Então, para definir uma palavra, para mim é tudo. Né? Missão de vida, né? Eu sou vegetariano pelos animais. Eu não sou divulgar muito, mas tudo que eu faço, eu falo que é por eles, para eles e com eles. Então, se eu estou aqui hoje, se eu consigo alcançar meus objetivos profissionais, pessoais, e também eu vejo que é uma missão de vida minha mesmo, é conseguir ajudar as famílias e, consequentemente, os cães também, os animais. Que eu não trabalho só cachorro, não. Trabalho com gato, com ave. O que pintar de animal a gente está trabalhando para poder ajudar. Com certeza está fazendo muita diferença. E, para finalizar, o que você acha que o ser humano precisa aprender com os animais? Aí tem que ter mais tempo ali. Mais 60 minutos de programa! Mas aprender, né? A gente tem que começar a observar, né, mais, porque são seres que, não importa se a gente está chateado, se a gente está bravo, a gente tem sempre o acolhimento deles. Então, eles
traz energia, revigora o nosso dia, traz esperança. E eles não querem nada em troca. Eles só querem a gente do nosso jeito. Então, são sentimentos que os animais não têm, porém eles apresentam e a gente acaba não aprendendo com eles. Então, é aprender todo dia, né? E a gente também conseguir transferir isso nos outros âmbitos e para as outras pessoas, não só para os animais. Então, acho que é tudo. É ter uma troca transparente, é ser carinhoso, é ser transparente com as pessoas, ser honesto. Porque eu falo, vai mais com cão, é tudo preto no branco. Não tem história, não tem nada. Se você tratar bem, você vai ter um resultado. Tem animais mais difíceis? Sim. Mas eles percebem essa sensibilidade, essa comunicação. Então, uma coisa que a gente poderia aprender é sobre se comunicar. Não tem firula. A gente consegue fazer um trabalho, a gente consegue criar uma expectativa dentro do que a gente está construindo. Então, comunicação é uma coisa que é muito claro. E a gente vê até entre os animais a comunicação acontecendo, só que a gente não sabe ler. Mas entre eles está tudo muito bem claro e resolvido. Também que a gente vê que existe um equilíbrio mesmo, né, na natureza. Quando está tudo bem, tudo equilibrado. Papai do Céu, acho que ele botou os animais na Terra, seres evoluídos para nos ensinar. Cabe a nós ter a sensibilidade de aprender com eles. Captar, aprender e difundir o que eles, né, o que eles passam para a gente, esse amor e tudo mais. Ai, que legal, muito bom. Hoje a gente falou sobre ansiedade por separação, um problema aí muito recorrente. Acho que a gente conseguiu, assim, com a história da Carol, entender que, nossa, existem casos e casos difíceis, mas que, ó, o Oscar está aqui para mostrar para a gente que tudo tem jeito. São processos, às vezes alguns mais longos, outros mais lentos, mas que tudo tem jeito, dá para resolver, tem que ter paciência, tem que estar disponível e dá para, no fim das contas, ficar todo mundo feliz, certo? Então tá. Gente, é isso. Espero que vocês tenham aprendido. Eu aprendi e até me emocionei aqui no final. Muito obrigada, Oscar. Muito obrigada, Carol. Obrigada. Revejo vocês no próximo episódio. Compartilhem. Passa adiante, que isso aqui é importante. Esse assunto de hoje foi bem legal, hein? Até lá. Tchau, tchau.